sobre o suicídio, não é? E aí, se você tiver acesso à internet, aquele Na Mira da Verdade, ele dá uma explicação tão bonita sobre isso. Depressão é uma doença, irmãos, mas depressão tem cura. Mas ela é uma doença tão perigosa quanto o câncer, como qualquer outra doença. Na verdade, qualquer doença é perigosa. Se eu tenho uma gripe e não curo ela direito, o que é que vai acontecer? Ela vai virar uma bronquite, uma tuberculose, ela pode me levar a óbito, uma pneumonia, não é? Então, essa irmã, ela não cuidou, e ela doente tirou a própria vida. Não é? Então, olha só, o inimigo ele tem investido onde? Nos lares. Quando ele derruba uma só pessoa, ele destrói praticamente todo mundo. Nós conversamos sobre isso, que eu falei para vocês, que nós começamos do final para o começo. Não foi isso que eu disse para vocês? Hoje nós vamos falar de evidência do ministério. Nós falamos ontem que nós precisamos ter dentro da nossa casa comunhão com Deus, comunhão com as pessoas que vivem dentro da nossa casa, os nossos familiares, que são os nossos parentes diretos, pai, mãe, esposo, filho, irmãos, não foi isso? E nós falamos que nós precisamos ter um relacionamento sincero, tanto com Deus, quanto com as pessoas que nos cercam. Eu posso transformar a minha casa, quando eu abro a minha casa para falar de Deus, para dar um estudo bíblico, para fazer um pequeno grupo. Olha quantas bênçãos você pode fazer no seu pedaço do céu, para ter comunhão e relacionamento sincero com as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre evidências do ministério. Você sabe o que é legado? Quantos sabem o que é legado? Legado é uma herança. Talvez a palavra que eu possa explicar que tipo de herança você vai deixar para as pessoas. Eu não estou falando de herança, bens financeiros, casas, carros, dinheiro, né? Eu estou falando o que você pode dar para alguém que você ama. Sabe por quê? Se eu der um carro a alguém, esse carro capotar, ele perdeu o carro. Pode ficar com a vida, mas perdeu o carro, não é isso? E ele pode recuperar com o tempo. Agora, o que eu vou deixar para as pessoas que ninguém pode roubar? Esse legado que eu estou falando, o que você vai deixar de lembrança para as pessoas às quais você ama? Que evidências de você ficará para as pessoas às quais você ama? Você já parou para pensar sobre isso? Olha só, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos estudar somente um verso desse capítulo e vamos fazer menção a mais 3 versos. E vocês vão entender. Jesus Cristo aqui, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele traz o que Jesus Cristo falou. Olha só, verso 24. Alguém pode ler para mim? Eu já mandei fazer o óculos ontem, viu? E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pronto, até aí, Michael. Em memória de quê? De mim. Jesus Cristo estava falando sobre a sua morte. Dizendo que deveríamos tanto comer o pão sem adição de fermento, quanto o suco de uva sem adição de água ou açúcar, para lembrarmos de quê? Da sua morte. Você deve ter ido já em algum momento a um velório, né? Lá a gente fala do que aquela pessoa que faleceu deixou de bom, como ela era boa, como ela era amável, né? Como ela era querida pelas pessoas as quais ela cercava. Então Jesus Cristo fala nesse verso que ele precisa ser lembrado na sua morte. Olha só, não é estranho o nosso Salvador, o nosso Senhor pedir para que nós venhamos a lembrar da sua morte? Na verdade, a morte é o assunto central dos seres humanos. Por mais que nós já vejamos ou tenhamos visto, né, pessoas morrendo, e nós sabemos que pessoas morrem todos os dias. Numa cidade como Garanhuns deve morrer no mínimo, aí eu puxando bem para baixo, 10 pessoas por dia. Mas nós não somos indiferentes a quê? À morte. Mesmo às vezes a pessoas que a gente não conhece, quando a gente sabe que morreu, vem e nos bate o quê? Uma tristeza. A morte é uma intrusa. E Jesus Cristo vem agora e diz: olha, você precisa lembrar-se da minha morte. Olha só, nós precisamos lembrar da morte de Jesus no presente, na atualidade. Precisamos lembrar da morte no passado. No livro de Êxodos, capítulo 12. Êxodos, capítulo 12. Nos diz
ali quando Jesus falou sobre isso e por que devemos também lembrar de Jesus Cristo. Essa morte foi lembrada no passado na instituição da Páscoa. Leiam para mim o verso 14, só o verso 14. Êxodos capítulo 12, verso 14. Cristo pede para que nós venhamos a lembrar da sua morte. Ele diz agora aqui em Êxodos capítulo 12, verso 14. Quem achou pode ler para mim, por favor? Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Por estatutos o quê? Perpétuo. Perpétuo. Deus agora pediu para que o povo de Israel, depois que saíram do Egito ali, antes das 10 pragas, não é? Matassem um cordeiro e agora fizesse isso de forma perpétua. Até o quê? Até a volta de Jesus Cristo. E ele veio a esse planeta, e aqui quando Paulo nos escreve isso, ele está dizendo que nós precisamos celebrar a sua morte. Qual a evidência maior do ministério de Cristo? Talvez a evidência, ou as evidências maiores do ministério de Cristo, talvez as coisas que nos chamem mais a atenção quando nós estudamos os evangelhos, sejam os milagres de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha poder, vocês concordam com isso? Amém. Ele era poderoso. Olha só, pessoas voltavam a viver. E talvez o maior milagre para algumas pessoas, dos milagres aos quais estão registrados na Bíblia, porque alguns estudiosos de Antigo Testamento ou de Novo Testamento dizem que se fossem anotar e se fossem tomadas notas de todos os milagres que Jesus Cristo fez, não caberia, seria muito maior a Bíblia. Então talvez algumas pessoas pensem que aquele rapaz, o Lázaro, que era amigo de Jesus Cristo, que já havia morrido há quantos dias? 4 dias. Imaginem só. Ou talvez para outras pessoas sejam aquele rapaz que não enxergava ali na estrada, Bartimeu, cego Bartimeu, né? Ou talvez aquele coxo paralítico, ou aquela menina que Jesus Cristo traz novamente à vida. Quantos milagres, mas qual a evidência maior do ministério de Jesus Cristo? Qual talvez o maior milagre de Jesus Cristo? Talvez alguns pensem, não, foi a tirar ou trazer pessoas da morte, ressuscitar pessoas, ou curar enfermos, ou transformar água em vinho. A maior evidência do ministério de Jesus Cristo e a sua missão foi morrer em nosso lugar. A maior evidência do ministério de Jesus Cristo foi ter se dado por mim e por você. Na verdade, quando a cruz foi erguida, ela não era para Jesus. Na verdade, quem morreu na cruz não foi Jesus. Na verdade, quem morreu na cruz fui eu e você, na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos substituiu. Quando nós olhamos para a cruz, nós não encontramos Jesus, nós nos encontramos a nós mesmos, porque Ele nos substituiu na cruz. Essa é a maior evidência do ministério de Jesus Cristo. Aí agora a pergunta começa a fazer sentido. Qual herança, qual legado você quer deixar para as pessoas que você ama? Que evidências de Jesus Cristo você quer deixar para as pessoas que você ama? Vejam só, livro de Colossenses, capítulo 3, por favor, um pouquinho à frente aí do livro de... Nós precisamos lembrar da morte de Jesus Cristo no presente, nós precisamos lembrar da morte de Jesus Cristo no passado, nós precisamos olhar para a morte de Jesus Cristo e olhar para o alto. O que é que diz aí no verso 1? Quem pode ler só o verso 1? Qual capítulo? 3, verso 1. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha só, portanto, o que? Se fosses o que? Ressuscitado. Então isso quer dizer que eu e você, o ministério e a evidência do ministério de Jesus Cristo, eles nos dá a garantia de que nós podemos ser ressuscitados. Nós podemos ressurgir da morte na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Por isso que quando eu olho para a evidência do ministério de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo traz a maior de todas as evidências. Ela fez o maior de todos os milagres. Porque todos que acreditam em Jesus Cristo, todos que vivem em Jesus Cristo, lembra que eu falei ontem, quem quer morar com Jesus Cristo no céu, é necessário que more com Ele aqui na terra.
Então, olha só, agora a pergunta começa a fazer sentido. Por que a evidência maior do ministério de Cristo foi a sua morte? Porque a sua morte, ela não fez acepção. A morte dele é o maior milagre para a humanidade. Sabe por quê? Porque mesmo que eu tenha vivido coxo, mas encontrei com Jesus Cristo de forma verdadeira, quando ele voltar, eu vou ficar o quê? Curado. Eu não vou subir para o céu coxo, vou? Não. Mesmo que eu tenha morrido e já tenha passado muitos anos na sepultura, nem cheiro mais tenha lá, na volta de Jesus Cristo eu terei novamente o quê? A vida. Então essa talvez seja a maior evidência do ministério de Jesus Cristo. Mas a pergunta é, qual a maior evidência do ministério em sua vida? Aí ele diz no verso 2, quem pode ler no verso 2? Preciso olhar para o alto, para as coisas extraordinárias. Lê aí, Caio, para mim, por favor, o verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Precisamos pensar nas coisas. Se queremos ser ressuscitados com Cristo, precisamos pensar nas coisas de onde? Do alto. Nas coisas extraordinárias. Precisamos entender o ministério de Jesus Cristo. Precisamos viver o nosso ministério. Preciso olhar para o meu passado, olhar para o que aconteceu no passado, os prodígios que Deus fez. Nós falamos ontem no livro de Êxodo, capítulo 17. Hoje nós já buscamos o capítulo de Êxodo, verso 12. Hoje nós já lemos Colossenses e Coríntios. E agora eu quero dizer, para que você tenha a evidência de Cristo, agora a grande evidência de Cristo na sua vida. Ontem nós falamos que precisamos erguer um altar em nossa casa. E eu disse que nós começamos do final. Abram a Bíblia no livro de Apocalipse 3, verso 20, é um verso conhecido. E eu quero que todo mundo leia agora esse verso. Eu preciso agora que Jesus habite dentro de mim. 3, verso 20. É o último livro. Encontraram? Amém. Amém? Vamos ler todos juntos? Quem já encontrou? 3, verso 20. Quem achou pode ler, vamos ler. Vamos começar agora. Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe, a maior evidência do ministério de Jesus Cristo para mim e para você é a morte. Mas a morte dele nos traz a esperança de vencer, na verdade, os grilhões da morte. Ele venceu a sua morte após 3 dias. O que foi que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele não permaneceu o quê? Morto. Ele nos trouxe, a sua morte nos trouxe esperança de transformação, agora transformação eterna. Sabe o que é isso? É viver perfeito o resto da vida. Amém. E aí ele diz, eis que eu estou aonde? Em sua porta. Aí eu preciso agora ter Jesus e entender Deus no passado, agora na atualidade e dentro de mim. Eu preciso que Jesus habite dentro de mim. Eu não preciso somente que a minha casa seja um altar ao Senhor. Para minha casa ser um altar ao Senhor, eu preciso ser um altar ao Senhor. Eu preciso que Ele habite dentro de mim. Ele está à porta, batendo a sua porta, e agora é necessário que você abra. Sabe, quando alguém especial vai à nossa casa, ela pode ser simples e humilde, não é? Ela pode ser pequena, mas se você é avisado que vai uma visita, irmã, você arruma a casa, não arruma? Rapidinho, não é? Passa pano, porque você quer que aquela visita ela tenha uma boa impressão da sua casa, não é? Você não quer que as pessoas cheguem na sua casa de forma desavisada, com tudo bagunçado. Porque tem horas que a nossa casa está assim, não é? Eu não sei se na casa de vocês é assim, mas lá eu tenho 2 filhos, quando junto os 2 na casa, e você chega, Deus, Ele quer habitar em nosso coração. E aí eu pergunto, você está disposto a abrir a porta do seu coração para Jesus Cristo? Pastor, mas a minha casa não está arrumada. Ele não perguntou se está arrumada. Olha só, precisamos somente de um ponto para resgatar a nossa casa, transformar a nossa casa no altar ao Senhor. Precisamos ser esse altar erguido ao Senhor. Precisamos que Ele habite dentro de nós. Precisamos ser evidência do seu ministério. Precisamos abrir a nossa casa. Talvez a sua casa espiritual, ela não esteja arrumada. Talvez você diga bem assim, olha, a minha vida espiritual não está boa.
Talvez você pense assim, olha, a minha casa ela está bagunçada espiritualmente falando. Eu não estou falando da sua casa que você vive, que você mora. Eu estou falando da sua casa espiritual. Talvez você diga, olha, o meu coração, ele quer entrar no meu coração, mas o meu coração não está preparado para que ele entre. Eu não quero que ele veja coisas no meu coração. Ele sabe todas as coisas já. Só que ele não é intruso. Ele está batendo a porta. Ele quer resolver e solucionar todos os problemas. Vocês viram ontem? Ele quer entrar dentro da sua casa, ele quer morar dentro da sua casa, ele quer transformar o seu relacionamento, ele quer transformar a sua comunhão com as pessoas e com ele, e ele quer que agora que você tenha evidências de seu ministério. Evidências de seu ministério é falar do amor de Cristo. Às vezes nós olhamos para as pessoas, visualizamos pessoas as quais nos traz paz e tranquilidade. É necessário que eu tenha os frutos do Espírito Santo. É necessário que eu esteja plantado junto a ribeiros de água, o quê? Correntes que no seu devido tempo dá o quê? Frutos. Crentes que não têm frutos, pessoas que não têm evidência do ministério de Deus, nunca terão na sua casa um altar erguido ao Senhor. Como eu posso falar de Jesus se Ele não habita em mim, se eu não tenho evidência nenhuma da sua vida transformadora em minha vida? Como eu posso falar e pregar de Jesus Cristo se eu não vivo com Jesus Cristo? Como eu quero morar com Jesus Cristo nos céus se Ele não vive comigo na terra? O apelo essa noite, sabe o que é? É dizer que Cristo está à porta do seu coração, e Ele não se importa se seu coração está bagunçado, se sua vida espiritual está bagunçada, se você está em um momento terrível, tenebroso da sua vida, Ele pode solucionar. Creia, acredite que Ele quer transformar a sua vida. Quando a sua vida for uma evidência dEle, aí todas as coisas vão mudar. A sua casa vai estar alicerçada na rocha, e nenhum vento, nenhuma tempestade, nada, nenhum intempérie poderá derrubá-la. Você vai estar alicerçado na rocha, e mesmo que o nosso adversário terrível e tenebroso, ele venha se lançar contra nós, nós prevaleceremos, amém? Não porque os méritos são nossos, porque os méritos nós ganhamos na cruz do Calvário, quando Ele nos substituiu. Lá não era o Filho de Deus estendido na cruz, era o nosso substituto na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos deu garantia e esperança, mas eu preciso hoje tomar uma decisão, sabe? Para se ter resultados diferentes, é necessário fazer coisas diferentes. Talvez nós estejamos vivendo 2017 como vivemos 2016, como vivemos 2015, e hoje eu e você precisamos tomar uma decisão ao lado de Cristo. E eu não estou falando para você que não é batizado, eu não quero saber de onde você veio, eu não quero saber se você está distante, se você está próximo. Eu quero falar que Jesus Cristo, Ele quer transformar a sua vida, independe do que você esteja fazendo, de quão distante você esteja, Ele pode restaurar a sua vida. Eu estou falando para pessoas que talvez sejam sepulcros caiados, que pareçam ser crentes. É muito fácil dizer, esse rapaz ele é espiritual, ele está de terno e gravata. Jesus Cristo vê o que ninguém vê. Jesus Cristo vê o nosso interior, o nosso coração, mas Ele não força a porta. Ele está esperando a sua decisão hoje, de evidenciar o ministério dEle na sua vida. Sabe, os frutos do Espírito Santo. Eu preciso. E Ele está dizendo só uma coisa para a gente, sabe o quê? Filho, filha, você só precisa me colocar na sua vida em primeiro lugar. Abra a porta. Mas Jesus está bagunçado a minha vida espiritual. Eu não oro mais. Eu quase não leio a Bíblia. Eu quase não vou à igreja. Ele não está querendo saber disso. Ele está querendo entrar dentro da sua vida espiritual, porque se você deixar Ele entrar, aí Ele começa a transformação através do Espírito Santo. A transformação ela começa aqui nesse planeta, sabe? Ele muda as nossas percepções e agora nos dá um ministério, sabe? Quando eu amo a Cristo Jesus, eu quero evidenciar. Quando você recebe uma visita importante, ilustre, imaginem se agora à noite você recebesse um telefonema e alguém dissesse, olha, o governador do estado de Pernambuco, ele vai em sua casa, ele quer conhecer sua casa. Eu penso que disseram assim, daqui a 3 dias, domingo pela manhã, 9 horas da manhã, ele e a comitiva dele vai estar na sua casa. Ele não perguntou se sua casa era
rica, ele não perguntou se sua casa era no melhor bairro de Garanhuns. Perguntou isso? A pessoa que ligou, ela disse que o governador vinha na sua casa. Você vai tentar arrumar, não é isso? Para receber essa pessoa importante. A pessoa mais importante do universo, aquele que deu a vida por você, ele está dizendo que você não precisa arrumar nada. Ele pode transformar o seu coração. Ele pode arrumar os seus cômodos espirituais. E basta que você aceite Ele como seu legítimo Salvador. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer fazer a vontade dela. Amar a Jesus Cristo, não só de palavra, mas de fato e de verdade, sabe? Às vezes nos falta verdade nesse amor a Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma vida plástica, artificial, sabe? Jesus Cristo, ele não está se importando como as pessoas se vestem. Isso não é o tema central da palavra de Deus. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em salvar as pessoas. Você vem do jeito que você está. Porque a transformação quem faz é quem? Jesus Cristo, sabe? Não são roupas que transformam as pessoas. São a sua comunhão, seu relacionamento com Cristo que transforma as pessoas. Porque aí eu digo, entra, Senhor, em minha vida, habita no meu coração, transforma a minha vida. Aí ele pega um ser pequeno e miserável como eu, um nada, sabe? E diz bem assim, eu posso fazer proezas em sua vida. Imagine só. Ele pode fazer proezas em sua vida. Mas é necessário que você aceite Ele com toda a força do seu coração, com toda a vontade que você tem. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, te trouxe aqui porque eu não acredito em acaso. Eu acredito que Deus, Ele escolhe pessoas. E essa noite, Ele não quer saber se a igreja é grande, se ela tem bancos suntuosos, não. Ele quer saber que existem pessoas interessadas em abrir a porta do coração para Ele. Não importa onde elas estejam. Eu preciso ter um encontro verdadeiro essa noite com Cristo, sabe? Eu preciso mostrar em minha vida evidências do ministério daquele que pode transformar a minha casa num altar a Ele mesmo. Eu preciso encontrar isso. Eu. Cristo quer te encontrar essa noite. Agora você vai dizer, porque Ele está o quê? À porta. Entre todos nós. Querendo abrir, entrar em nosso coração. Basta agora que você abra a porta. Aí ele disse, olha só o que ele disse. Eu entrarei na tua casa, não é isso? E cearei contigo. Aliança, sabe? Ele está dizendo, eu quero ter uma aliança contigo. Quantos desejam fazer uma aliança com Cristo nessa noite? Levante sua mão. Essa é uma noite de decisão na sua vida, sabe? Jesus Cristo quer que você essa noite decida colocar Ele dentro do seu coração de uma vez por todas. Ele quer te salvar, sabe? E aqui nós temos, na verdade, uma evidência da sua morte, mas ao mesmo tempo a esperança. Nada pode dar errado para aqueles que creem em Jesus Cristo. Pastor, mas a sua irmã morreu há 2 anos e meio de câncer. Mas se ela teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Ele já quebrou os grilhões da morte. Na volta dele, um anjo vai descer onde ela está sepultada e vai dizer assim, levanta-te. Então, para o maior medo do ser humano, porque ninguém quer morrer, nós queremos ver a volta de Jesus Cristo, para não ter essa experiência, a experiência da morte, mesmo que pareça que está dando tudo errado. Quando eu tenho esperança em Jesus Cristo, nada dará errado, porque mesmo que eu venha morrer, eu tenho certeza absoluta da salvação em Cristo Jesus. Eu preciso ter essa certeza. Eu preciso ter certeza que mesmo que nesse mundo tenebroso, terrível, sabe? Vocês já viram aquele besourinho noturno chamado vagalume? Quantos já viram esse besouro aqui? Já presenciaram? Ele fica nas escuridões, não é isso? E eles vão piscando. Já viram que a luz, ela, de forma rápida, ela vai clareando? Cristo está nos chamando para o mundo tenebroso, para que nós sejamos luz, para que nós possamos ser evidências de seu ministério, para que nós possamos ser homens e mulheres que reflitam a glória de Deus. Olha só, para que sejamos luz, para que sejamos instrumentos nas suas mãos. E é por isso que eu quero te convidar. Ali atrás existem algumas bacias de água. Essas bacias, elas representam, na verdade,
a essência do ministério de Jesus Cristo. Morrer por pessoas que nunca aceitarão a sua morte. Por pessoas às quais ele está batendo a porta e há muito tempo não abre. E um dia Jesus Cristo conversando com os seus discípulos, e aqueles discípulos, antes da morte de Jesus Cristo, eles pensavam que Jesus Cristo ia ser um rei mesmo, como um presidente da república, né? E eles ficavam perguntando quem seria o chefe da Casa Civil, que é o cargo mais importante, né, aqui no Brasil. Quem sentaria à direita, quem sentaria à esquerda. Eles pensavam em ministérios, mas não era nos ministérios que evidenciasse a Jesus Cristo. Eram ministérios que desse a ele força de comando. Aí Jesus Cristo disse: eu preciso fazer um serviço que só os servos fazem. E Jesus Cristo lavou os pés de todos os seus discípulos, de todos aqueles que o seguiam. E essa noite ele está te fazendo um convite. E talvez você esteja pensando: mas o que isso significa? Significa que eu quero, primeiro, fazer uma aliança com Cristo, ser imitador de Cristo no seu serviço. E é por isso que ali tem bacias e água. E agora talvez você vai escolher uma pessoa aí, e lá você vai sentar com essa pessoa, você vai lavar os pés dela, ela vai lavar os seus, você volta para o seu lugar. Quando nós terminarmos, nós vamos para a segunda parte. Mas é necessário que essa noite nós façamos uma aliança verdadeira. Você vai participar, talvez essa seja também a sua primeira ceia, mas eu sei que existem pessoas aqui que já participaram de mais ceias, tá? Mas eu quero que essa seja especial, não é porque é a primeira aqui. É porque eu quero que você faça um pacto, uma aliança com Cristo, dizendo assim: hoje eu decido abrir de uma vez por todas a porta do meu coração para ti, Jesus. Ele quer resgatar tudo que você perdeu. Ele quer que você seja como a árvore plantada junto a ribeiros de água corrente. Ele quer que você evidencie o seu ministério. Ele quer que você esteja ligado a Ele, que é a videira, e que tudo posso quando estou ligado à videira. Quantos querem viver essa experiência essa noite? Levante sua mão. Feche seus olhos assim, com as mãos erguidas. Vamos erguer as nossas mãos. Querido Pai que habita as alturas dos céus, esse é um momento especial que evidencia o maior de todos os milagres, o milagre da transformação, da vitória, Pai querido. Porque quando tu morreu na cruz do Calvário, aquela morte significou a vitória de todos os seres humanos. A tua morte não faz acepção de pessoas. A tua morte pode salvar qualquer pessoa. A tua morte nos dá, Senhor Deus, certeza e esperança em Ti. Nos fortalece, nos enche com o poder do Espírito Santo nessa noite. Nós iremos participar de uma ceia, que nós estejamos preparados com o poder do Espírito Santo, que nós venhamos abrir a porta dos nossos corações e que Tu seja a nossa evidência, Pai querido, que nós possamos transparecer a Cristo Jesus todos os dias, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Agora nós iremos, baixa só um pouquinho, filho. Você pode fazer com seu esposo, os casais